É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui nesse segundo bloco do nosso episódio aqui do Papo de Inox, trazendo aqui o Luiz e também o Eduardo da Inoxpar. Eles são os diretores. Um é o industrial Luiz e o Eduardo que cuida da parte comercial, e o bate-papo aqui tá muito bacana e a gente vai continuar ouvindo os seus conselhos e seus ensinamentos. E agora a gente vai andar um pouquinho, permear um pouquinho o lado técnico da coisa, do inox. E a gente queria abrir essa conversa, segunda parte da conversa, perguntando ao Luiz ou ao Eduardo como qual dica vocês dão para quem vai comprar um fixador ou um parafuso? Como se ater aos cuidados? O que observar? Existe muita confusão, existe muita lebre no mercado. Como que vocês direcionam esses compradores com essas dúvidas para uma compra correta, uma solução correta? Perfeito, vamos lá. Bom, a Inoxpar tem no seu corpo de colaboradores, né, o setor de engenharia, setor de qualidade, setor técnico. Então, se tiver eventualmente um projeto e você precisar de informações mais aprofundadas tecnicamente, é só utilizar desse espaço que nós temos na Inoxpar. A parte de especificação, a Inoxpar hoje tem por volta de 15 mil itens, né, catalogados em seu estoque nos mais diversos tipos de componentes de fixação. Os tradicionais, que são dentro das normas DIN, norma ANSI, norma ISO, fazem parte do nosso portfólio. Então, polegada, métrico, rosca fina, rosca grossa, enfim, tem uma infinidade de especificações aí que são técnicas, né? E que dentro do seu projeto seria interessante vocês terem a informação mais adequada para se utilizar o fixador mais adequado. Os diferenciais da Inoxpar, a gente trabalha com os aços inoxidáveis da linha 300, que são os principais, da linha 400, que são mais de resistências mecânicas, que são aplicados em fixadores com características mais adequadas para a parte mecânica, como autoblocante, autoperfurante, fixação que vai para o setor de óleo e gás, indústrias químicas, enfim, seus mais diversos campos aí de aplicação. Temos todo o cuidado e zelo para manter na nossa linha de produção sistema conforme ISO 9000, categorizando cada fase, cada linha de transformação. No acabamento, que é um dos fatores preponderantes, a Inoxpar conta com o setor de decapagem, onde a gente faz a higienização desse material, procura colocar toda a parte técnica conforme a STM, conforme ISO, conforme DIN, para que esses elementos de fixação em aço inoxidável tenham uma durabilidade melhor. Isso nós chamamos de processo de passivação. Perfeito. Passivação é aquele processo de decapagem, higienização e alguns outros trabalhos que são executados para que esse produto esteja devidamente higienizado e devidamente apto à aplicação. É um cuidado que é necessário porque ele melhora a durabilidade do aço inoxidável nas suas aplicações mais diversas. Ô Luiz, perguntar, por que essa necessidade de se ter um estoque tão elevado? Se a gente falar 15 mil itens, né, produtos, eu imagino que cada um tem uma quantidade em estoque. E ele é todo produzido no Brasil ou parte vocês importam? Tem alguma dificuldade? Vocês se adequam a projetos? Vocês desenvolvem de acordo com projetos ou participam da construção de uma fixação nova? Como que funciona essa questão e como a Inoxpar encontra soluções para isso? Perfeito. Bom, a nossa linha, a nossa filosofia de trabalho é integralizar os nossos clientes numa condição de parceria. Então a gente nunca deixa o cliente numa situação de não ter uma informação, não ter uma solução, não desenvolver uma solução de fixadores para o cliente. E aí você vai de inúmeros itens que se colocam aos nossos desafios, são itens especiais, né? Tudo que se refere à parte de fixação, a gente imagina que tem uma rosca, que tem ali um componente, um parafuso com uma rosca, uma porca, etc. Mas você vai ter peças especiais, você vai ter componentes especiais. Um eixo é um componente de fixação e transmissão. Nós vamos atender.
uma rosca especial, um projeto especial, o cliente vem com uma necessidade, com uma demanda, falou, estou tendo problema porque eu estou utilizando uma matéria-prima aqui que não está tendo a resistência necessária, eu preciso passar por um aço inoxidável. E aí você vai ver a configuração geométrica daquela peça, ela vai requerer um processo que você vai analisar, vai estudar, diante dos meios que nós temos disponíveis na nossa produção. Então nós vamos ter estampagem a frio, né, que é um processo mais comum aí na parte de fixação. No industrial, lá na Inoxpar você tem lá esse processo. Falando de Inoxpar, mantendo todos esses processos. Então, estampagem a frio, estampagem a quente, usinagem, conformação conjugada, você tem uma parte de conformação que você faz no processo de estampagem a quente, e depois operações subsequentes que você faz em processo de conformação a frio, e assim por diante. Então, essas coisas tecnicamente vão se intercambiando para apresentar uma solução para uma peça especial que tem uma geometria diferenciada. Legal a gente mostrar qualquer dia, né? Vocês estiveram lá, né? Sim, mas a gente acabou não mostrando. Gravar mesmo, fazer uma série sobre uma coisa importante aplicação. No que o Luiz está falando, e para os que estão nos assistindo entender. A Inoxpar, quando começou no propósito de fabricar. Naquele tempo nós tínhamos o mercado fechado, hoje nós temos o mercado aberto, né? Ou seja, nós temos grandes parceiros, veio até a ideia de se montar uma empresa também na Ásia, né? Mas lá a gente conseguiu grandes parceiros e não foi preciso ter esse investimento. E aí hoje nós temos grande parte do que nós temos disponível, a linha standard, importada. Produtos esses que passam por esse processo de passivação. Para aqueles que nos assistem e não sabem, passivação, depois de uma higienização, que é a decapagem, você consegue criar uma película na superfície e consegue resistir aos intempéries até 30% a mais em algumas situações. Você está falando de novo da camada passiva, é isso? Exatamente. Ele acrescenta uma camada passiva, né? Dá um plus nela. Né? E legal. O importante, quando você pega as demandas e projetos, que a Inoxpar ela tem essa versatilidade de se adequar, porque estes processos são os mesmos no mundo inteiro. O que o chinês faz? Ele estampa frio? Eu tenho esse equipamento. Esse aqui ele estampa quente? Eu também tenho esse equipamento. Aquele usina? Eu também tenho esse equipamento. Então, nós não temos na escala. Eu tenho uma quantidade menor, mas eu consigo atender. Então, conforme a demanda da família dos martensíticos e dos austeníticos, então, quando eu preciso ter dureza, buscar o encruamento nos austeníticos, a gente tem esse processo. Preciso buscar as têmperas para ter a dureza, a resistência mecânica nos martensíticos. A gente também tem. Então, essa versatilidade a Inoxpar dispõe. E aí, quando entra no standard e precisa de escala, nós temos. São 7 galpões hoje que nós temos e que, na sua maioria, é armazenagem de produto. É bastante? Mas o universo de fixadores também é grande. Então, para aquele que nos assistem, quer ter uma boa solução, se não for a melhor, a Inoxpar hoje é uma empresa que, além de dar essa retaguarda, pode ser... E vocês sofrem com magnetismo lá na produção? Existe alguma transformação dentro do processo que muda, por exemplo, o material que era martensítico vira austenítico, antes era 304, agora começou a pegar imã, deu algum problema? Existe essas indagações? Essa é uma incógnita, entre aspas, incógnita, né, para quem está nos ouvindo aí. É muito comum o usuário, o comprador de fixadores de aço inox está com um ímã para entender e tentar identificar se esse produto de fato... Eu vou começar a trazer um ímã para cá. Mas aí você vai entrar no equívoco. E tem alguns que vão pegar e são aço inox. É verdade. Tem que fomentar o conhecimento correto, porque o ímã não é um balizador correto para se definir o material, correto? Perfeito. Quando a gente fala na estrutura do material, nos componentes químicos que fazem com que esse material se transforme em aço inoxidável, você tem a questão da permeabilidade magnética. Na linha 300, ou seja, 304, 302,
302HQ, enfim, alguns materiais que são mais aptos à conformação a frio, eles, quando passam por esse processo de transformação, quando tem redução de área, a permeabilidade magnética desse material tende a crescer, a ficar maior, e aí você vai lá com o medidor, essa permeabilidade aumentou significativamente, né? Nem por isso a estrutura química do material se alterou, ok? Você compactou aquelas moléculas lá e gerou essa condição dele estar mais magnético. Aí o cara vem com aquele... Até porque, Luiz, só uma observação, as ferritas das ferramentas, elas também impregnam o material. Perfeitamente. E ela também te proporciona essa imantação, né? Então, é importante que ele vai falar, o núcleo do material está preservado. Então, às vezes, a superfície te proporcionou essa imantação, porque as ferritas da ferramenta, daí vem uma boa decapagem e uma boa passivação. Vale lembrar, nós tivemos um problema no passado recente, que teve uma derrama enorme no mercado de fixadores da série 200. Pouco ouvido entre nós. Mas ele é mais acessível. Ele traz... ele trabalha menor. Porque você vê até o níquel é bem baixo, ele trabalha nos rasos, né? Porque o oriental, ele trabalha... Ele é austenístico, né? Mas ele trazia muita imantação, mas as propriedades não eram suficientes para a resistência mecânica que você às vezes precisava. É um risco então, muito grande para fixadores, não? Muito grande. Tanto é que nós não ouvimos mais falar, né? E esse material chegou pela concorrência no mercado. E nós não conseguimos acompanhar, foi uma dificuldade. Até que os problemas surgiram e as manutenções de reparo também, por conta desses fixadores não atingir a carga necessária de torque, né? E de resistência, consequentemente, mecânica. E refletiu lá para vocês, comercialmente, das pessoas falaram, não, mas que esse aço de vocês não presta, como é que é? Não, o leigo fala de uma outra forma. Ele falou, tem um preço melhor aqui, para entender, a gente foi cavocando o material da série 200. Né? Atrapalha a concorrência quando você está fomentando uma concorrência desleal, né? Então realmente atrapalha. Se falta da informação, com material de menor qualidade e um preço menor, evidentemente que você vai estar atrelando ao mercado um preço mais competitivo, porém fora daquela condição técnica que atenda às necessidades de resistência à corrosão, resistência mecânica, enfim. Gerou realmente um probleminha e graças a Deus foi por um curto espaço de tempo, né? As pessoas vão depois tendo informação, vão se familiarizando com a família de grades do aço inoxidável e aí vão especificando de forma correta, né? E por isso a importância de se ter um podcast como esse e a gente tá com esse diálogo, com essa conversa, para que coloque cada um no seu devido lugar, perfeitamente, né? Para fazer uma compra segura, sabendo os riscos que estão sendo envolvidos numa falta de conhecimento, né? Ou numa especificação incorreta do material. Mas você acha que isso foi intencional? Vender o gato por lebre, vamos dizer assim? Eu acredito que tem empresas que vão através da boa-fé, porque estão especificando uma importação e talvez não de uma forma tão clara, porque se você especifica um componente de fixação em aço inoxidável para o seu fornecedor externo ou interno, ele pode, obviamente, se atribuir ao direito de colocar o inox. É o inox, você me pediu inox, é o inox, mas que grade é? É da linha 300, é da linha 200, é da linha 400, aí você tem que especificar de maneira correta dentro da sua necessidade, da necessidade do seu projeto, do seu produto, do produto que você vai montar. Então há uma necessidade de conhecimento, correto? Perfeitamente, sem dúvida nenhuma. Sempre, tudo que a gente vai fazer, se você tiver imbuído de informação e conhecimento, você vai especificar de uma maneira mais adequada e provavelmente você vai ter o produto mais adequado, mais aperfeiçoado para o seu projeto. O importante, desculpa Luiz, só para fazer uma parênteses, é saber quanto que representa o componente fixador naquilo que você está dentro do teu projeto. Exato. Aí eu pergunto para você, mora em apartamento? Não. Tá, ou casa. Casa. Enfim, quanto representa os caixilhos, são de alumínio os caixilhos? São. Quanto representa o fixador dentro na construção? Nossa, é 0, mínimo, alguma né? coisa. Então, às vezes você se arrisca, põe um fixador inadequado, porque foi mais barato, porque a cultura nossa é perguntar preço e não custo. E aí você vai ter um problema, aí fala, olha, tá sangrando lá aquele ferrugem.
Mas o que acontece? É um caixilho, uma janela de alumínio com fixador inadequado, né? De repente não era o aço inoxidável. E aí você vai fazer a manutenção. Imagine uma fachada de uma casa ou de um prédio. Quanto custa isso? Então, este custo, este risco é muito grande. Então, se cerque, se assegure de uma boa companhia, uma boa opção, uma boa empresa que te garanta o produto, né, naquilo que você está adquirindo, para você ter garantias. Segurança, né? Segurança. Então, o inoxidável é muito importante. Por isso que às vezes você vê e não enxerga, ou se enxerga e não vê, que ele está ali dentro. Ele pode ser o vilão a qualquer momento. Né? Que ninguém vai querer um sangramento e de repente comprometer a resistência mecânica daquilo. Eu falei a história do guarda-corpo lá, do Jogo do Brasil. Aquilo, procura na rede, vocês vão ver lá, acho que o Jogo do México com o Brasil, alguma coisa assim. Dá um Google aí. Então, e lá aconteceu, né? Foi fatal, morreu lá, perdeu-se uma vida. Né? E o fixador foi um dos vilões, né? Talvez foi um conjunto, mas fixador inadequado. Então, tem que se cercar disso. O custo da manutenção é muito grande. Muito maior do que o fixador. Não consegue nem mensurar. Não dá nem para mensurar. Dependendo de onde for, né? Você tem que desmontar. Nós estamos aqui em Cumbica-Guarulhos, deu um problema no Rio de Janeiro. Eu vou deslocar uma equipe para lá. Para fazer uma fachada de um prédio. Meu amigo, não dá. Então, não economize em coisas pequenas que podem se tornar grandes problemas. E vamos voltar naquele tema da ferrita, ele pega o imã. Você falou do... Então, o pessoal utilizava... O imã, né? A gente tinha, na nossa época de juventude, alguns componentes de som para colocar no carro e tal, e tinha o alto-falante. O alto-falante, o Twitter tal, que tinham ímãs potentes, né? Dependendo da capacidade daquele alto-falante. E era muito comum a gente ver na expedição das empresas recebendo parafuso de aço inoxidável. Passando o imã. A primeira coisa que o controle de qualidade fazia era pegar aquele imã e isso aqui não é inox, isso aqui não é inox. Especialmente em arruela de pressão, que ela sofre uma deformação muito intensa, né? Você parte às vezes de um arame com diâmetro 5 para chegar num diâmetro 1. Então ele passa por um processo muito intenso de redução de área, né? Que seria comprimir, como se estivesse comprimindo esse material. E aí a permeabilidade magnética dele sobe substancialmente. Então, se o cara colocar um ímã lá, você vai falar, pô, isso aqui é um componente de fixação, mas não é de aço inoxidável, isso aqui é de ferro, é de aço carbono, enfim. Você já exclui automaticamente que aquele produto seja de aço inox. Então, para se especificar adequadamente, peça ao seu fornecedor que te forneça o certificado de análise química, né, eventualmente tem algumas empresas, setor de óleo e gás é muito comum, né, empresas que vão fazendo rastreamento do fornecedor de matéria-prima, que transformação passou por aquilo, depois pede um eventual ensaio de um laboratório que seja renomado, que seja certificado, enfim. É importante você confiar na empresa que você trabalha. Eu vou puxar sardinha, obviamente, para a Inoxpar, claro. Não tenha dúvida, porque, de fato, a gente trabalha dentro dos nossos princípios morais, fazer com que o que a gente forneça seja também aquilo que você está especificando, ou aquilo que nós estamos oferecendo como solução, né? Exatamente. Porque a especificação, muitas vezes, ela é equivocada, porque falta conhecimento de quem especificou, né? Exatamente. Essa é uma Você encontra situação... muita Bastante, porque a gente vê que as pessoas vão pensar assim, você tem lá uma empresa, você está fabricando um produto em aço inoxidável. Pô, eu vou fazer uma conjugação, eu vou pôr um parafuso, um fixador de aço inox aqui. Bom, eu quero um parafuso de aço inox. Você não tem a obrigação de saber que, para essa necessidade aqui, eu vou usar num produto químico, eu vou usar isso aqui num eletrodoméstico, eu vou usar isso aqui numa baixela, eu vou usar isso aqui no setor cirúrgico, numa indústria de alimentação, numa indústria de produtos químicos. Então, qual que é o aço inox mais indicado para aquela situação, para aquela aplicação? E, eventualmente, para aquele ambiente, né? Então, você tem um ambiente interno, um ambiente externo. A movimentação, o que vai passar naquele... Você percebe que é uma consultoria técnica para entender a aplicação
do tipo de material a ser fornecido. E essa questão do magnetismo, ela é muito, muito presente no nosso segmento. Hoje mesmo eu estava vendo um dos comentários dos nossos vídeos no canal, e ele comentou assim, em um dos vídeos que falávamos sobre a questão de se ferrugem ou não. Eu comprei uma roda de aço inox e fui passar o imã e vi que pegou. Devolvi a roda de aço inox. Até porque também é uma região do litoral, então talvez ela não vai ter resistência. A primeira pergunta que eu fiz foi, mas o seu fornecedor te especificou qual aço que era? Justamente para entender qual foi o processo que poderia ter ocorrido para estar captando esse... Para estar imantado desse jeito. Né? Não só o processo, porque se você falar dos martensíticos, que traz mais carbono, ele tem imantação. E é inox, é da família do inox. E é bom também, e né? É bom também. Para sua aplicação, ele tem mais resistência mecânica, né, conforme as exigências. E aí eu vou condenar porque o imã pegou. Está errado. Não estou dizendo que não deve usar o imã, ele pode ser até um pré, mas ele não é definitivo. Você pode pegar da série 300, que teve ferrita da ferramenta, que não foi higienizada devidamente ou passivada, ele vai pegar. Mas perdeu as propriedades? Não perdeu as propriedades. Né? Então, nós trocamos aqui porque, de fato, a gente tem que trocar. Às vezes, você vai para o industrial, vem para o comercial, ele vem para o comercial, vou para o industrial. O importante é que você vai ter uma melhor opção hoje, com segurança e garantia, na Inoxpar. Não é porque somos nós. É porque a gente faz as coisas certas. Você não consegue fazer 40 anos coisa errada. Fato. Nós estamos há 40 anos porque a gente tem mais acerto do que equívoco. Sim. Né? Então, procure uma boa companhia. Não precisa ser só a Inoxpar, tem outras companhias boas. Mas se cerque disto, porque aí vai te dar segurança e garantia no seu produto final. Bacana, obrigado também pela orientação, né, para o público que nos assiste. É uma verdadeira aula, né, de como entender melhor como funciona o aço inox, os fixadores. Eu entendo que vocês têm uma gama gigantesca de soluções. Para quem tiver curiosidade, visite o site da Inoxpar, conheça o catálogo de oferta de todos os produtos que ele tem lá, que são mais de 15 mil soluções. E caso vocês queiram desenvolver soluções que atendam à sua necessidade, porque você de fato não está encontrando no mercado algo que atenda, converse com o setor de engenharia deles, que vai te dar toda a assistência necessária para que chegue naquilo que vocês precisam, entendeu? Seja de material, né? Seja com a correta especificação do aço que vai te atender, com a correta especificação do tipo de fixação que também te atende, e várias outras soluções que aqui foi bem mencionadas, né? Além do empreendedorismo que é nato aqui. Primeiro também quero agradecer pela oportunidade de ter essa troca, acrescentou para nós muito. Quero dizer que para a Proginox também, que é uma das idealizadoras e patrocinadoras do nosso Papo de Inox aqui, que fomenta cada vez mais o aço inox e é parceira da Inoxpar. Quero agradecer também pela oportunidade que a gente tem, porque de fato é uma troca. A gente encontrou bons parceiros que fazem com que a Proginox a cada dia cresça, e vamos junto, né? Também, né? Nesse mesmo ideal, nesse mesmo objetivo. E da mesma forma aqui, nós estamos fomentando esse comércio, esse negócio, esse aço inox presente, né, no Brasil como um todo, mas também agora a gente está falando de importação, exportação, e como isso implica diretamente, agora ainda mais com essa com essa geopolítica doida nossa aqui, né, que e a gente empresário, é assim, empreendedor, vocês que estão há 40 anos aí no mercado, sabe, né, que passamos a cada por dia muitos planos, né, tivemos aí muita experiência e a gente continua. Quando a gente pensa que vai dar uma acalmadinha, que você vai entrar numa zona de conforto, que também não é bom, né? Estar numa zona de conforto, acontece aí os sobressaltos e normalmente verdade. A política acaba de alguma forma envolvida, né? Diretamente, nessas questões, né? Aí, faz parte das nossas vidas. E quando parece que tá bom, o povo quer mudar, meu. Mas você sabe que esses encontros nossos, que hoje os negócios mudaram, né? Antes você tinha que fazer as visitas, bater na porta e tal. Hoje não, você tem as possibilidades dos fóruns, você tem feiras, né? E muita coisa online, né? O que a gente está fazendo aqui. E nesses encontros a gente tem levado a atual palestra nossa sobre a nova visão e os novos negócios, como agregar valores diferentes.
Então esse título vai bem na linha de quem quer empreender coisas diferentes. Aí você fala, não, eu só mexo com o guarda-corpo. Mas do guarda-corpo você está indo numa edificação, né, que tem outros produtos diversas e necessidades. Oportunidades, diversas oportunidades. Então, agregue valor diferente, busque informação, se capacite, né, se una com companhias e profissionais que possam te somar, que aí a chance de êxito aumenta. Sim. Na verdade? Então, olha, eu quero faturar mais, eu quero ganhar mais. Como fazer isso? Presta atenção. Vê se ao redor do que você faz tem conexão com outros negócios. Tudo que nós falamos aqui vai fixação. Se eu viesse aqui só falar da fixação, talvez as oportunidades seriam menores. Então o leque aumentou porque são outros produtos, outras necessidades, uma nova visão para um novo negócio. Bacana. Agregar valores diferentes. E cada momento de crise é um momento de oportunidade, porque você se aperfeiçoa, você vê onde você precisa melhorar, você enxuga, você aponta o horizonte. Então não é hora de se desesperar porque a geopolítica está mudando, pelo contrário, né? Você tem que olhar e falar, opa, tem que achar caminhos, né? Buscar soluções e se reinventar a todo momento. Eu acho que esse é o desafio de todo empreendedor, né? Não está nunca satisfeito e nunca confortável e sempre disposto a inovar, a criar, né? A ser solução. Aqui eu tenho a parte técnica, comercial, tenho tudo presente e essa sinergia foi muito gratificante. E ver que o Inox também proporcionou todo esse momento que a gente aqui está, né, de aprendizado, né? E a gente queria agradecer, eu vou ficar devendo aqui um agradecimento pro Luiz. Porque não mandou a foto. Na verdade, informou um pouco depois que viria. Então, não deu tempo da gente produzir, porque na verdade olha, isso daqui olha, é uma produção que isso aqui é aço inox, hein? Inox colorido, inox é o nosso colorido, parceiro, Inox Color. Inox colorido, hein? Inox Color? Inox Color. Muito obrigado, viu? É que atrás desse cara tá o Luiz aqui, ele sempre tá atrás de mim. Você sabe que... Mas eu estou aí. Então, vocês já entenderam que quem é o passivo aqui, né? Gente, você sabe que... obrigado, poxa, um mimo bacana, né? Vamos mandar a foto, o retrato do Luiz, isso, né? Com certeza, Eu não vou ficar com ciúmes, não. Não. Se está feliz, eu também me sinto não, feliz. Mas olha, e a homenagem é um mimo. que faz a ele, com certeza se propaga, né? a minha pessoa, a pessoa dos nossos colaboradores, dos nossos demais sócios, o Carlos, o Roberto, enfim, toda a equipe da Inox Par aí, a Bad System, pessoal que está com a gente aí por trás. Então, assim, sempre atrás de uma imagem tem todo um exército aí para ancorar, para dar fixação. Ninguém faz sucesso sozinho, né? Isso aí a Jovem Pan discorre bem, né? E eu não posso deixar de falar, lógico, até nas horas difíceis, enquanto um chora, o outro vende o lenço, e o empreendedorismo vai assim, né? Mas eu não posso também deixar de agradecer a família, que é a base de tudo, né? Claro. A minha esposa, a Mauri, toda a família Bragança, os meus filhos, o Dudu, a Cat, os genros e noras, né? Lucas, Kelly, e agora a neta, né? Não vai esquecer de ninguém, isso aí vai dar problema, cara. Não, mas a família não é tão grande assim. A Laira, né? Que é a minha neta que está completando seus 3 anos aí. Então, a família é a base de tudo. Cuide da família, né? Preserve a família, né? Busque nela esse porto seguro, porque a chance de êxito na hora que você for empreender aumenta, né? E procure o parceiro certo, né? Procure o parceiro certo, porque a chance também aumenta. E glória a Deus, né? E que o brilho do Inox aconteça e esteja sempre. Parabéns pelo trabalho. Vocês me chamaram a atenção e hoje nós estamos aqui também contribuindo, então continue assim, são pessoas jovens, né? Aqui você está falando com 2 idosos já, então a gente já para na vaga do idoso, já ando com o meu cartãozinho ali. Eu vou também pegar uma deixa aqui, então, porque senão depois eu vou ser cobrado. Sim, claro. Fala da família, né? Bom, é óbvio que a gente deve tudo à família, você ter um alicerce, um porto seguro, como o Eduardo está colocando aqui, então eu vou fazer menção a minha família, vou colocar a família com um conceito um pouquinho mais restrito, né? Então a minha esposa Sueli, a minha filha Luísa, a Maíra, a Mariângela, meus netos, eu tenho 3 netos, tenho o Lucas,
porque filho da Mariângela, minha filha mais velha, a Olívia, a minha neta mais velha preferida, ela gosta que eu falo assim. Bacana. A Alice, a minha neta caçula, enfim, a família como um todo, né? A gente singulariza a família e a gente fala da família universal. Nós falamos muito aqui sobre valores, sobre religião, sobre fundamentos e alicerces que fazem com que a gente seja as pessoas que nós somos. Então, agradecer a toda a família que está além da família consanguínea, né? Então, Sim. agradecer realmente a Deus por estarmos aí presentes, com saúde, vivos, dando o melhor que nós temos para dar para nós mesmos e principalmente para todos aqueles que nos cercam. Agradecer a vocês aí pela paciência, pelo privilégio de nos ter convidado, né? O Edu fez uma colocação aí, tem uma sinergia no olhar de cada um de vocês. Parabéns, viu, Douglas? Não vou errar o nome aí. O Rafael, o Williane, é isso? E a toda a equipe que vocês têm aqui por trás. A equipe também. que está atrás das câmeras. Aqui, eu não poderia também deixar de contemplar o nosso braço direito, né? Que você vê, 8 empresas não é brincadeira. E com exceção da Inoxpar, nós temos o Edson Benjamin Lopes, que é o meu irmão. E na pessoa dele eu quero complementar a todos que lá estão. Ninguém consegue o êxito sozinho. Esse cara é incansável, né? Então agradeço muito, Edson. Um beijo no coração, te amo. E a todos que estão ao redor lá. Vou falar alguns aqui, mas contemplando Melhor a todos. não. Melhor não. A gente esquece de verdade. Não, mas olha, pô. nós temos um trio Parada Dura e enfim. E o Edson é essa força aí incansável, meu irmão. Beijo grande de toda a família. Valeu. Lopes. É isso aí. Então eu espero que vocês fiquem felizes aí com esse pequeno mimo, né? Essa representação do que é o Papo de Inox, que é o fomento. Mas se pegar uma foto, eu tô muito sério, cara. Eu sou um cara eu vivo dando risada. Mas e como que a gente vai te surpreender, né? Você surpreendeu, cara. Verdade. Isso daqui é inox colorido com fotogravação. É muito interessante esse trabalho. Vamos difundir esse trabalho. Repete, Inox colorido com fotogravação. Trabalho de fotogravação. Meu, sensacional. É muito bacana. Parabéns, hein? O Emanuel aí da Inox Color. É um trabalho muito bacana. Faz parte também. Manuel, parabéns, hein? Você enxergou algo mais. Gostei mesmo. Que dá para trabalhar, casar muito bem com outros projetos, assim como os fixadores, o guarda-corpo, como a gente citou aqui, tá? Sim. A gente agradece a presença de vocês, o conhecimento dispensado aqui nesse pouco tempo que a gente ficou, o aceite do convite, o apoio que vocês têm dado ao Papo de Inox, tem sido importante para nós, porque a gente consegue aí ir longe e também levando a Inoxpar, o nome da Inoxpar, que é um nome muito importante aí no mercado. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, Luiz. Gratidão pela confiança, né? Sabemos muito bem os desafios que nos esperam, né? É verdade. E assim, para mim fica um episódio marcante, porque vocês contribuíram com a experiência de vocês, que fazem com que a gente cresça, né? Porque tem um provérbio que eu guardo para mim, que é assim, a diferença entre o sábio e o inteligente, né? O inteligente, ele aprende com seus próprios erros, né? O sábio, ele olha o inteligente errando e não erra. Então aqui vocês me permitiram a ter um pouco mais de sabedoria, olhar de uma forma diferente para evitar erros futuros, né? Então é algo que eu levo para minha vida e agradeço a vocês por estarem dividindo conosco essa sabedoria que vai enriquecer ainda mais a nossa caminhada. Eu vou acrescentar, se você me permitir. Por favor. Né, que os bons amigos que a gente reconhece no caminho é como um bom fixador, a gente exalta o fixador, parafuso inox, porque é com o tempo e na hora do aperto que você vê se ele é bom. Bacana, hein? Viva Parabéns, com bom humor. Viva com Deus no coração. Agradecer também aos ouvintes aí, né? Que tem essa paciência aí, olha, resiliência para nos ouvir. Então, você que está aí com a gente, os nossos agradecimentos, toda a equipe da Inoxpar aí, nosso agradecimento profundo, tá? Que a gente tenha tido a oportunidade de elucidar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o aço inox, fixadores de aço inoxidável. Sim. E o que você precisar, nós estamos aí abertos a atendê-los com o maior carinho, com o maior prazer. Então conte conosco.
É isso aí. Paz e luz, né? Sempre que a gente fala paz e luz é como um inox, né? Tem um inox dentro de você, que é Esse brilho. esse brilho e a fé que não pode oxidar. E principalmente a fé do empreendedor que não desiste nunca. Nunca. Jamais. Aqui jamais, com Valeu. bom humor. Bacana, É isso aí, gente. Pra frente, Brasil. Ótimo Continue dia, acompanhando a Luiz. gente pelo Pra YouTube, frente. Spotify e agora pelo www.papodinox.com.br. Temos um portal já no ar, hein? É isso aí, É, acompanha lá que tem parabéns, bastante conteúdo interessante. Poxa, que legal. E até a próxima. E até a próxima. Valeu, gente. Oi, tudo bem por aí? Meu nome é Roberto Guida, sou gerente executivo na Peran, produtora global de aços inoxidáveis. Sei que o seu tempo é corrido e às vezes você não consegue se dedicar tempo que gostaria ao seu aprendizado, não é mesmo? Mas eu tenho uma boa notícia. A gente trouxe o conteúdo certo para você economizar tempo e dinheiro, porque eficiência está associada à otimização de processos. Olha só as vantagens de você conhecer, através desse curso, aço inoxidável e começar a aplicá-lo na sua obra. É um tipo de aço praticamente livre do perigo de corrosão, é adaptável a cortes, curvas e moldagem, resistente e tem longa duração. Assista às aulas até o final para se tornar especialista no assunto e ganhar um certificado com os selos da Peran e parceiro da construção. Bom proveito!